Boa tarde, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, os irmãos pela internet, que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, estamos reunidos para adorar o Senhor mais uma vez, né? Só Ele que é digno de adoração e de louvor, e Ele tem nos dado esse privilégio, né, de nós estarmos aqui para lhe adorar. Nós vamos abrir nossas Bíblias para São Mateus, uma escritura muito conhecida, capítulo 24, verso 24. Enquanto vocês procuram, e depois 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Nós, nessa próxima semana, teremos o nosso encontro, companheirismo em Benevides, no Pará. Dia 19, dia 18, 19 e 20. Essa quarta-feira nós não teremos culto presencial, mas teremos uma pregação online, ao vivo, né? Vamos estar ouvindo uma pregação do pastor Osmar. O irmão Jonathan vai colocar. Eu vou dia 16, peço as suas orações, e retorno dia 25, na outra sexta-feira. O irmão Jonathan vai estar no domingo aqui, nós teremos culto presencial. Ele vai estar aqui cantando e pregando, né? E contamos com a presença de todos aqui, né? Um número bem maior do que este. Vocês que estão pela internet, venham para o culto. São Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Grande Deus, que tem nos livrado de abraçar outro evangelho, que tem nos livrado de receber outro Espírito, que tem nos livrado de pregar outro Jesus, outra palavra. Nos guarda, Pai. Fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos. O Senhor conhece as nossas necessidades. Abençoa os nossos irmãos através da internet. Que eles recebam a sua bênção. Que eles recebam, Senhor, o estímulo da revelação em suas almas. Eu peço a tua bênção, a proteção para cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar. E um feliz Dia dos Pais para todos em nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho num assunto que nós sempre ouvimos, o irmão Brana pregando, na oração ele falando sobre, na mensagem Fundo Clamo Fundo, o filme aquele, não há dois Espíritos Santos. Eu acho muito interessante, né? E é muito importante esse tema, não há dois Espíritos Santos. Só tem um Espírito Santo, né? E Jesus mesmo fala em São Mateus 24 e 24 que os dois Espíritos nos últimos dias seriam muito parecidos, né? Que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, de tão parecido, né? Uma doutrina parecida, uma igreja parecida, um evangelho parecido, uma mensagem, né? Um profeta parecido. Nós vivemos num dia de muito privilégio para nós, né? Porque em todas as eras, né? Porque as eras é a nova criação de Deus, né? A criação antiga, no Antigo Testamento, foi só uma sombra da nova criação. Nós vemos que foram 6 dias
Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou. Nós temos 7 eras da igreja, né, na qual realmente Deus está realmente fazendo a sua nova criação original, aquela criação que é feita para não cair, para não ser destruído. Porque a criação antiga, ela será totalmente destruída, tudo, né? Os céus, a terra, os astros, tudo Deus vai terminar com tudo isso, porque é só uma sombra, né? É como as noivas, né? A de Adão, a de Jeová, a de Cristo e a do último dia. A do último dia foi feita para não cair. A noiva do último dia é a nova criação de Deus. São Paulo, ele vem... Você vê que São Paulo foi um estudante da Escritura muito profundo, né? Se você vai no livro de Isaías, você vai ver, não só Isaías, o Salmo, que ele usa o Antigo Testamento nas suas cartas, né, de uma forma tão profunda. E Isaías também falou sobre ele, né? E os profetas falaram sobre nós. Eles falaram. É só Deus ir abrindo para você ver, abrindo seus olhos, você vai ver. São Paulo falou de outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, porque no seu dia tinha outros pregando um Evangelho diferente, um Jesus diferente. No momento que você traz uma mensagem diferente da Bíblia, diferente do que o irmão Brana pregou, é um outro Jesus. Nós vemos que nós chegando no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, 17, 18, ou 18, 19, ali o Espírito Santo fala, né, que você nunca deve acrescentar e nem tirar nada deste livro. Então, existe o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo. 2 Espíritos Santos não existe, mas existe o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo. Existe a vinha verdadeira e a falsa. O batismo verdadeiro e o falso. Ao batismo verdadeiro nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo e ao batismo falso nas águas constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, que não é nome, né, são apenas títulos. Efésios capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, só tem um batismo, um só batismo, tanto nas águas quanto do Espírito Santo. Um só. A fé é uma só. Existe 2 ministérios, um verdadeiro e um ministério falso. O ministério falso nunca vai batizar no batismo verdadeiro. Agora, o falso, ele brilha mais do que o verdadeiro, porque ele está trabalhando para enganar. Então, ele brilha mais do que o verdadeiro, ele impressiona. Se você vê a visão de Pátimo, João ficou impressionado quando ele viu a meretriz. A igreja do último dia, ele ficou impressionado. E o anjo disse, por que te admiras? Ele viu o crescimento dela, a beleza, a riqueza, que ele se impressionou. Ele ficou admirado, a um ponto que o anjo disse, por que te admira? Então, o falso, ele tem mais brilho. Ele parece que tem muita verdade, só tem aparência, mas ele não tem verdade.
é como o ouro dos tolos, né? Ele brilha mais. Mas o verdadeiro ouro, ele não brilha como o ouro falso. O verdadeiro ouro, ele encandece, ele tem valor, ele tem peso. É como o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, ela tem peso. Então, Isaías 59, verso 14, eu estava pensando nessas escrituras. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade, quer dizer, o que é correto, o que é reto, não pode entrar. Verdade, diz o profeta Isaías, anda tropeçando pelas ruas. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudar a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O irmão Brana não condenou um homossexual, mas ele condenou um pregador falso. Ele tirou ele do púlpito. E os dois moços que tinham problema e estavam fazendo as gravações, alguém lhe criticou. Como você tira um pregador do púlpito e deixa esses rapazes aí, afeminados? Bom, Brando disse, os rapazes sabem para onde vão. Agora, o pregador, ele está levando milhares de pessoas com ele para o inferno, pelo ensino errado. O rapaz se conserta. Agora, ensino errado, não. É o espírito, né? Então, mudar a verdade de Deus é mentira. São Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios, ele disse que tinha muitos irmãos ali que eles tinham sido homossexuais, efeminados, mas eles tinham se convertido. Eles tinham se convertido. Eu não vou entrar nesse assunto, né, porque nós temos uma mensagem, tem que existir uma mensagem para converter um homossexual, para converter um traficante, para converter uma prostituta, um ladrão. Tem que ter uma mensagem para mudar o seu coração. Não para criticar aquela pessoa, mas uma mensagem que muda, que transforma. A terceira puxada, Malaquias 4, converte o coração dos filhos aos pais. É para converter os corações. O sétimo anjo, ele vem para revelar. Então, mudar o quê? A verdade de Deus, mentira. 1 Coríntios 14, versículo 34. Nós sabemos que isso não é uma religião de segunda mão. Nós não estamos trazendo uma religião de segunda mão. Você sabe que a igreja cristã, eles lêem uma porção da Escritura e ninguém comenta nada, senta. Isso se chama religião de segunda mão. Ninguém entende nada. Tem que ter alguém para explicar. 1 Coríntios 14 e 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Mas hoje eles fizeram as mulheres pastoras, bispas, diaconisas. São Paulo disse, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Jesus nunca chamou uma apóstola. Efésios 4 e 11, os 5 ministérios não tem nenhuma mulher. A mulher tem seu lugar. Não no ministério. Para ser uma boa esposa de um ministro, de um diácono, de um missionário, de um pastor, não pregadora.
As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. O Espírito Santo nunca mandou ordenar, por isso não há dois Espíritos Santos. Ele nunca mandou ordenar mulheres pregadoras. Quando o doutor Roy David mandou o irmão Branham ordenar, ele disse que não ia fazer aquilo. Então ele expulsou o irmão Branham da igreja. Porque o irmão Branham disse que aquilo ali estava ferindo a Escritura. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Não é o Espírito Santo que está ordenando mulher pastora, bispa, é o outro Espírito, porque não há dois Espíritos Santos. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. E Paulo fala a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine. Ele está falando em ensinar a palavra de Deus. Agora, não está falando de uma mulher que é professora, que ensina numa faculdade, numa escola pública, né? Deus está proibindo a mulher ser ensinadora da palavra. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Outra tradução diz sobre o homem. Mas você pode ver hoje que as igrejas estão cheias de pregadoras. Tem mais pregadora, mulher do que homem. Mas não há dois Espíritos Santos. O Espírito Santo que está falando em Paulo aqui, que diz que as mulheres têm que aprender em silêncio, não é o Espírito Santo, o Espírito que está usando os homens para consagrar mulheres pregadoras, diaconisas. Tem até pastor da mensagem que consagra mulher diaconisa. Porque primeiro foi formado Adão, verso 13, depois Eva. Na mensagem A Semente Não Herda com a Palha, 89, note, veja como próximo parece. Mateus 24, 24, diz que os dois espíritos nos últimos dias, o espírito eclesiástico das pessoas da igreja e o espírito da noiva, da gente da igreja, seriam tão parecidos. O espírito eclesiástico e o espírito da noiva seriam tão parecidos um do outro até que enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. É onde João, na ilha de Patmos, balanceou, se admirou quando ele viu ela. A grandeza. É o Espírito que seria tão próximo nesse dia. Agora, o profeta diz, dê-lhes um teste da palavra. É onde você dá-lhes um teste da palavra. A palavra diz para batizar, e há vários batismos feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem um registro de uma pessoa sendo batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você vê vários registros, como Atos capítulo 2, versos 37 e 38, Atos capítulo 8, versículo 12 e 16, Atos capítulo 10, versos 47 e 48, Atos 19, 5, onde São Paulo batiza os discípulos do profeta João Batista em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há um registro. E a história tem um registro. No ano 100, 90 ou ano 100, onde aquele diácono está batizando. Isso conta a história. Públio, parece.
batizando uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nem a história pode provar essa doutrina da Trindade, que a igreja moderna tenta colocar a goela abaixo do povo hoje, porque ela não está na Bíblia. Jesus mandou batizar no nome, não nomes, nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O profeta explica isso aí, perguntas e respostas sobre os selos. Ele diz: Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo também não é nome. Você que é pai, seu nome não é pai. Você é filho, seu nome não é filho. Você é humano, mas seu nome não é humano. Você tem um nome. Então Deus, ele tem um nome. Ele foi pai quando ele criou todas as coisas na paternidade. Foi filho, morrendo por nós. É Espírito Santo hoje nos salvando. Mas o nome é Senhor Jesus Cristo. Então veja que quando Pedro recebe o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo diz? E compungiram eles nos seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? São Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora, o pai de Jesus foi o Espírito Santo. Maria se encontrou grávida do Espírito Santo. Então ele não tem dois pais, o Pai e o Espírito Santo. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo é uma mesma pessoa. São três atributos diferentes de um mesmo Deus. Então, quando você é batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você ainda é pagão. Você vê aí o grande pastor, o grande palestrante, e que reúne multidões, mas ele é pagão ainda, é um pregador pagão. Ele não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ele tem multidão que acompanha ele, mas ele é um pregador pagão, ele é um apóstolo pagão. Ele não conhece nem o nome do Pai. Ah, mas já leu a Bíblia 50 vezes. Mas o que adianta? Você pode ler a Bíblia 100 vezes se você não conhece o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Filipe chegou para Jesus e disse em São João 14, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz, mas Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Em São Lucas 24, 47, Jesus disse, em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Em Mateus 28, 19, o verso 18, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Então, se tem 3 deuses, 3 tronos, 2 ficaram sem poder. Porque todo foi dado a Jesus. Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, você não precisa ficar enrolando, rodeando o toco, como diz o gaúcho. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados. Então, semente não herda com a palha de 29 de abril de 65, eu li aqui a de 18 de fevereiro de 65 para 89. Né? Mas note, Maria estando tão próxima, ela teve a semente em seu ventre, e pareceu ser a semente dela. E assim foi com os pentecostais. Vou atingir o alvo,
Mas lembre-se, Jesus disse em Mateus 24, verso 24 de novo. Nos últimos dias, os dois espíritos, ele está falando dos últimos dias, o irmão Brando disse, não nos dias iniciais, não nos dias de Paulo. Os dois espíritos estariam tão parecidos, não foi nos dias de Lutero, não foi nos dias de Wesley, mas nesse dia, não nos dias iniciais, veja lá, nos últimos tempos, os dois espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido se possível fora. Espírito pentecostal, exatamente como o real, tão perfeito que enganaria o próprio escolhido se possível fora. Gêmeos. Caim e Abel eram gêmeos, filho da mesma mãe, mas de pai diferente. Gêmeos, e o profeta diz que nos últimos dias haveria gêmeos, novamente. Poder de transformação 135. Há sempre gêmeos. Essa é a razão. Não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. Tão parecido que enganará os escolhidos, Mateus 24 e 24. Veja, a igreja é um movimento pentecostal. Agora, hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, você esquece lá fora. Você esquece a era de Lutero, de Wesley, a era pentecostal, que já passou, e você veja o parecido hoje no nosso meio. Nos dias de Moisés tinha Janes e Jambres, lá no Egito. Tinha Coré, Datã e Abirão. Janes e Jambres não era parente de Moisés. Mas Datã, Coré e Abirão eram Datã. Coré, aliás, era primo irmão de Moisés. Era da tribo de Levi. E ele levou 250 dos principais da congregação. Porque a sua mensagem era tão parecida. A mensagem de Balaão era muito eloquente. E Balaão era sobrinho de Abraão. Era filho de Ló. Era profeta. Só que ele perverteu a palavra. Os motivos dele e os objetivos é onde você tem que testar e ver o motivo e o objetivo da determinada pregação, determinado ministério, determinada igreja. Balaão era o dinheiro. Mas ele trouxe uma mensagem que atraiu milhares. Só que a mensagem dele era uma mensagem de morte. Porque aqueles que deixavam Moisés morriam. E hoje a morte é espiritual. A última praga que tem caído sobre a igreja pentecostal é morte espiritual. A última praga que caiu no Egito foi morte. Lá foi natural, hoje é espiritual. Dentro, ali estava Jesus e Judas, os dois da mesma tribo. Os dois da tribo de Judá. Hoje é dentro. Vamos seguindo mais um pouquinho de leitura. É um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos, se fosse possível. E um pouco mais adiante, se você tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição ela vem. Veja, vai enganá-lo porque é quase a mesma coisa. Olha, o testemunho de Jeová não vai te enganar. O adventista não vai te enganar que se você é um crente dessa mensagem. Não. E a primeira e segunda etapa também não vai te enganar. E aquilo que é tão parecido
Esse que é o perigo. Aquele que é tão parecido. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante. Veja, vai enganá-lo porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesma mensagem, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Vocês entendem? Digo amém. Se você entendeu, veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado. O que eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que denominação é a marca da besta. Denominação é a marca da besta. Você pertence a uma denominação, você é marcado com a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés da palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim. Caim era religioso. É um movimento de Caim. Nós falamos da música esses dias aqui. Esse movimento pentecostal, que é um movimento caimita, trabalha muito com a música. Veja só, que os espíritos são tão parecidos, a pregação vai ser muito parecida com esta. A mensagem vai ser muito parecida com esta. Mas não há 2 Espíritos Santos. Mas, se possível, veja, de tão parecido. Então, um batismo dizendo Pai, Filho e Espírito Santo não vai enganar um eleito. Mas aquele que vem batizando em nome do Senhor Jesus Cristo também, mas com um pequeno desvio da palavra, vai deixar o eleito balanceando. Porque está batizando igual, está dando a ceia com vinho, com pão asmo. Parecido. Lava pés. Mas só um pequeno desvio, 99,99 centésimo de verdade. É onde nós estamos chegando hoje. Aonde estamos chegando. Eu já citei essas escrituras para vocês aqui. Mateus 28, 19, Atos 2, 38, Atos 8, 12, 16, 10, 47, 48, Atos 19, 1 a 5, Gálatas 1 e 8. Paulo disse, mesmo que nós, ou um anjo do céu, anuncie um evangelho que vai além deste, é anátema. Anátema é amaldiçoado. É algo de outra qualidade. Mesmo que nós, diz Paulo, mesmo que eu venha aqui e te anuncio um batismo diferente, uma ceia diferente, um sete trovões diferente, é anátema. Ele diz, mesmo que venha um anjo do céu, é anátema. Na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz, 249, observe. Eles estão em mais treva do que nós estamos. Essa mensagem é muito tremenda. Porque estamos na era laodiceana. O mundo ainda está nessa era. É uma era escura. Você só encontra luz na revelação do selo, trazido por um ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Fora disto, ele disse, eles estão em mais treva do que nós estamos. Eu fiz a declaração essa porque as igrejas, neste clarão, são tão enganosas, clarão. Clarão é uma luz intensa, forte.
E as igrejas estão em quê? No clarão. Elas não têm, elas são trevas. Se sair do clarão, estão perdidas, estão no clarão. Estão no clarão do Evangelho. Estão no clarão de uma outra era. As igrejas nesse clarão são tão enganosas. Parece que é a verdade. Agora, Jesus não disse, Mateus 24, 24, Jesus disse que nos últimos dias, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria até os escolhidos, se possível fora. Haveria um grupo eleito que sairia para formar a igreja nos últimos dias. E essas organizações, com aquilo que eles chamam de a verdade deles, seriam tão parecidos com a coisa verdadeira que enganaria até os escolhidos, ainda mesmo os pentecostais. Porque hoje trazemos a mensagem para o dia que vivemos. Uma mensagem de 63, nós estamos trazendo ela para 60 anos depois, 2023. Mombrana estava batendo para o seu dia lá e para esse dia aqui, porque a Escritura tem um duplo significado. Quando Israel saiu do Egito, capítulo 11 de Oséias, diz, do Egito chamei o meu filho. Quando Jesus foram para o Egito, quando Herodes estava matando aquelas crianças de 2 anos para baixo, e depois da morte de Herodes, que Jesus vem do Egito com José, Maria, aí Mateus diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Veja, cumpriu quando Moisés tirou Israel do Egito. Jesus tinha que ir lá e ficar todo aquele tempo para cumprir. Então ela tem um duplo significado. Então ele disse, agora você sabe que você não vai tomar um pentecostal e enganá-lo com alguma doutrina metodista ou batista. Como é que você vai enganar um pentecostal? Ele é cheio de fogo, pulos, gritos, sonhos, poder. Um batista metodista tem medo de um demônio. Pentecostal não tem. Bate o pé. Você não vai enganar ele com a doutrina batista, metodista. Isso é no seu dia, né? Você não vai dizer isso a ele. Ele sabe mais. Tampouco você vai enganar algum batista com uma doutrina luterana, está vendo? Batista ainda batiza. Errado é batiza por imersão, né? Os luteranos ainda com aspersão. E nem você vai receber a mensagem, ver a mensagem agora nessa palavra, por meio de alguma doutrina pentecostal. Um falso Pai, Filho e Espírito Santo e toda essa coisa assim. E ali outra vez nesses credos que eles têm nessa estrutura organizacional. Não é possível. Você nunca os enganará, porque os escolhidos não serão enganados. Quem vai te enganar com Pai, Filho e Espírito Santo? Quando você conhece o nome do Senhor Jesus Cristo? Quem vai te enganar com uma ceia, com um suco de uva? Quando você sabe que foi ensinado pelo Senhor, por São Paulo, pelo irmão Brana, que é vinho forte. Quem é que vai te enganar hoje? Quem vai te enganar? Dizendo que o irmão Brana vai retornar para revelar trovões, novo nome. Quem vai te enganar? Agora, quem vai procurar te enganar é um bem parecido.
Agora não há dois Espíritos Santos. Ele diz o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela manhã. Ele disse, ele está aqui. É o mesmo Espírito Santo. É a mesma coluna de fogo que guiou Israel, que apareceu a Saulo na estrada de Damasco, que foi fotografado sobre a cabeça de William Branham. Ela está aqui hoje. Ela é esses 7 trovões, escondido dentro do seu coração, queimando a natureza má aí de dentro, ruim. A primeira e segunda etapa tem muito clarão. Há muita gente do clarão da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Gente, não podemos andar no clarão. É como você segue a fé do marido. O marido morreu, você larga a fé do marido. É como você segue a fé da mulher. Mulher morreu, você larga a fé da mulher. O filho seguindo a fé dos pais. Os pais morrem, eles se vão ao mundo. Porque é um clarão. A luz era o pai. A luz era a mãe. Houve muita gente que seguia o irmão Branham. Depois que ele morreu, eles se foram às denominações. Eles estavam debaixo daquele clarão. Branham era a luz. Lutero era a luz. Você tem que sair debaixo do clarão. E esse clarão tenta enganar a noiva. É tanto clarão hoje. Você tem que ter luz própria. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Enquanto Jesus estava ali, eles estavam sobre o clarão. Eles tiveram que descer o Pentecoste e receber o Espírito Santo para serem luz. Você tem que receber o Espírito Santo para ser luz. Senão você vai estar debaixo do clarão do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Você não faz parte desse conjunto de luzes. Você só está debaixo do clarão. Você é treva pura. Eu não cheguei ali ainda. O que é isto, diz o profeta, 251? O que é isto, enganosos, esses clarões? O que eles estão fazendo? Eles estão levando a igreja para a matança do concílio, por meio do clarão deles. É um povo que eles não têm luz. Eles não têm luz dos selos. Eles não têm luz sobre João. Você só está debaixo de um clarão. Você deveria ter luz. No momento que essa luz apaga, você fica nas trevas. Assim ficou Laodiceia, porque ela viveu no clarão de outras eras, no clarão de Lutero, de Wesley, no clarão pentecostal. Quando eles formarem essa imagem, essa será a matança final. Quando ela e Roma se unirem, quando eles formarem essa imagem da besta, essa é a matança final. E esses clarões que vocês têm agora, não é que eles vão formar, já formaram a imagem. Nós estamos falando aqui, lendo uma mensagem, que foi pregada 60 anos atrás. A imagem já foi formada. O que aguardamos aqui é a nossa chamada, é o rapto.
Eles não vão formar. Já formaram. Mas a maioria do povo estão debaixo do clarão dessa mensagem. Eles não nasceram. O dia que ela for tirada, eles ficarão nas trevas da grande tribulação como virgem néscia. E esses clarões que vocês têm agora, olha o que isso está fazendo, levando as pessoas. É um bode. Você sabe que o bode é o espírito da denominação. Um bode sempre leva as ovelhas para o matadouro. E é o que a denominação está fazendo. Você não tem luz própria. Você já viu isso em cercado de matadouros? Esse bode corre até ali e leva as ovelhas, então ele pula fora e deixa que as ovelhas continuem a entrar. De vez em quando aparece um bode no nosso meio. E vai algumas ovelhas atrás dele, e lá ela se perde. Porque é o espírito do bode. Algumas pessoas que acham que pode pregar um pouquinho, que pode ensinar um pouquinho, mas eles têm um pequeno desvio da palavra. E as pessoas, como não têm luz própria, vivem no clarão, se deixa levar. Morre espiritualmente. Os bodes romanos, é isso que ele faz, ele sempre faz. Foram os bodes que levaram a Jesus o Cordeiro para o matador, os bodes romanos. Isso mesmo. São os bodes denominacionais hoje que estão levando as ovelhas inocentes para o matadouro. Coloca o ego nelas, o nome delas ali naqueles livros, e elas estão liquidadas. Essa é a marca da besta. No nome do Senhor, eu falo, retive isso por muito tempo. É verdade, é exatamente isso que é a marca da besta. O que é a marca da besta? É a hierarquia romana. É a hierarquia romana. E todas as denominações estão unidas com a hierarquia romana. Todos eles reúnem-se com o Papa e vê nele um grande homem. Olhe, a primeira organização foi Roma, foi a Igreja Católica Romana. Qual é a sua marca? A mesma coisa, exatamente. Exatamente a mesma coisa que isso era o matadouro para o clarão. O povo está só no clarão do Evangelho. O povo está só no clarão da mensagem. Eles não são a luz que produz um clarão. Aí é onde nós examinamos se somos luz ou estamos debaixo do clarão. Qual é a sua marca? A mesma coisa, exatamente. Exatamente a mesma coisa que isso era, o matadouro para o clarão. Porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Diante dessas trevas, ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Quando você nasce de novo nessa mensagem, você é luz. Você é luz. Vós sois a luz do mundo. Você é luz. Você não está no clarão dos trovões, você é os trovões. Você não está no clarão de Apocalipse 10, 8 a 11, você é Apocalipse 10, 8 a 11. Você é sétimo selo. Você é a esposa do Cordeiro.
Seu nome não foi colocado no livro da vida ontem, nem nessa noite, mas foi antes da fundação do mundo, ele colocou seu nome ali. Porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Quão agradecidos somos por isso. Você já viu Lucas 22:53? Tenho estado todos os dias convosco no templo. Quando chegaram para prender Jesus, disse: mas eu tenho estado com vocês todos os dias. Vocês vêm aqui a mim com varas, com espadas, como se eu fosse um homicida, um ladrão. Veio o que Jesus disse: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. A nuvem passou sobre a luz de Moisés e eles ficaram na escuridão, porque eles estavam no clarão de Moisés. Muitos estiveram no clarão de Paulo. Eles nunca foram luz. É como a igreja pentecostal hoje. Eles estiveram sobre o clarão pentecostal, mas aquilo já passou. Aquela lâmpada já apagou, já queimou. Muitos estiveram no clarão da primeira e segunda etapa, mas já passou também. Hoje é o clarão da terceira puxada. E eu não sou clarão, eu sou a luz. Você é a luz. Eu não quero estar andando no clarão. Eu quero produzir esse clarão. São Lucas 11, Jesus disse: vê, verso 35, estamos terminando. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Que a luz que em ti há não seja luterana, metodista, pentecostal, primeira e segunda etapa, que são trevas. Mas que a luz que em ti há seja a luz da terceira puxada, da revelação da palavra. Deus te abençoe. Grande Deus, abençoa teus filhos e a cada um de nós, a sermos luz, ó Pai. Essa luz intensa nesta hora de escuridão. Que cada um dos teus filhos receba, Senhor Deus, essa luz em suas vidas. Tenha um novo nascimento, que luz é nascer, é nascimento. Que haja novos nascimentos, batismo do Espírito Santo. Ajuda meu irmão e minha irmã, fortalece, ó Deus. Nós te agradecemos nessa hora, por essa luz, a luz dos 7 trovões revelado, de Apocalipse 10, 8 a 11, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a tua bênção e que o Senhor abençoe o seu povo em toda parte. Batiza eles com o Espírito Santo, meu Deus. Obrigado, Jesus.